Agora, uma utilidade pública. Uma coisa que me desperta a curiosidade, de certa forma. Tem uns avisos do meu corpo, ou do seu corpo, ou do nosso corpo, que a gente não pode ignorar. E um deles, aparentemente, é acordar 3 horas da manhã. Coisa que acontece comigo de vez em quando. Hoje com muito menos frequência, mas ainda acontece às vezes, então o que tá rolando? Você acorda quase toda noite no mesmo horário, 3 e pouco da manhã, abre o olho no escuro, coração meio acelerado, cabeça já a mil, tenta voltar a dormir, não consegue. Fica ali, olhando pro teto, se perguntando, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que o meu corpo está tentando me avisar de alguma coisa? Não sei. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o quê? Os 7 avisos que o seu corpo pode estar te mandando quando ele te acorda às 3 da manhã. O vídeo é do Cardio DF. Eu chamo ele carinhosamente de Doutor Igor Guimarães, porque parece que a voz dele é igualzinha do Igor Guimarães se ele estivesse tentando falar sério, tá ligado? 7 suspeitos. Ai, que coração bandidinho. Mais simples. Até o número 1, que é o que quase todo mundo ignora. E olha que interessante. Um estudo com quase 9 mil adultos mostrou que 35% das pessoas acordam de madrugada pelo menos 3 noites por semana. Uma em cada 3. Ou seja, você não está sozinho. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro, por que 3 da manhã e não outra hora? Depois, os 7 suspeitos, um por um. E no final, a terceira parte, a mais importante, o plano. O que fazer quando você acordar e como não acordar mais. Mas antes, já curta o vídeo. Quanto mais gente curte, mais o YouTube entrega isso pra quem precisa, para quem não tem acesso a médico, hospital. Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com aquela pessoa que vive reclamando que acorda de madrugada. Você pode ajudar ela a voltar a dormir. E me conta, você vive acordando de madrugada, sim ou não? E que parte do Brasil do mundo você é? Escreve embaixo. Já falei, às vezes eu acordo. Não é sempre não. Mas de vez em quando eu dou uma acordadinha. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender. Por que você acorda de madrugada? O sono não é um bloco só. Ele vem em ondas, ciclos de mais ou menos 90 minutos. E no fim de cada onda, o sono fica leve, quase na superfície. Sobe e desce. Só que tem um detalhe. Na primeira metade da noite, o corpo mergulha no sono profundo, aquele pesado, difícil de acordar. Já na segunda metade, depois das 2, 3 da manhã, o sono profundo praticamente acaba. Sobra sono leve. Era pra estar por aí, né? Ou então traz o aquecedor pra cá, por favor. Leve. O sono dos sonhos. É como se o vigia da noite, que estava firme na porta, começasse a cochilar. Qualquer barulhinho passa. E não é só o cérebro que muda. Nessas horas, o corpo já começa a ligar modo manhã. Mesmo que ainda falte tempo para acordar. A temperatura começa a subir, a pressão começa a subir e um hormônio começa a subir junto. Você já deve ter ouvido falar hormônio. O cortisol. Cortisol, low cortisol. Então, a madrugada entre 2 e 4 da manhã é uma janela de vulnerabilidade. É por essa janela que entra um dos 7 suspeitos que eu vou te apresentar. E te empurra para fora do sono. Qual desses 7 suspeitos me acordou? Vamos descobrir já. Suspeito número 7, a bexiga. Ah, doutor, eu acordo para fazer xixi. É só isso. Será que é? É. Porque na maioria normalmente das vezes, é o contrário. Você acordou por outro motivo. Pela onda de sono leve que a gente acabou de ver. Por apneia do sono. E já acordado, o cérebro reparou na bexiga que estava lá o tempo todo. A bexiga não te acordou. Só desculpa. Tem exceção, claro. Se você levanta 3, 4 vezes por noite, toda noite, isso tem nome noctúria. Pode ser próstata. Não, uma vez só. Pode ser coração ou rim, segurando líquido. Pode ser diabetes. Aí, converse com o médico. Para todo o resto, corte líquido 2 horas antes de se deitar. E nada de café, chá, depois das 5 da tarde. Não resolveu? Então, não era bexiga. Sobe um degrau. Suspeito número 6. O refluxo silencioso. Azia que você nem sabe que tem. E esse é traiçoeiro. Porque nem o refluxo é complicado, mano. Mas, doutor, eu não sinto azia nenhuma. Pois é. Não, às vezes não queima, mas você sente ele circulando pelo seu corpo. Você sente o líquido passando pelo corpo. É silencioso. Quando você deita, o ácido do estômago perde a gravidade, que ajuda a segurar ele lá embaixo, de pé, durante o dia. É raro, mas deitado de madrugada, ele escorrega para cima, pro esôfago, às vezes até pra garganta. E o corpo, um reflexo de defesa para você não se engasgar, faz o quê? Ele te acorda. Às vezes com tosse, às vezes com a garganta
Ei, pratinador, apertar bom. um pigarro. Às vezes você acorda do nada, e do nada era o ácido. Nem toda tosse de madrugada é refluxo, claro. Pode ser alergia, pode ser pulmão. Mas se você acorda muito com pigarro, tosse seca, gosto amargo na boca de manhã, coloca o refluxo na lista. O que fazer? Não Era pra tá... Sim, mas eu falei. Tá pelo quarto aí. coma nas 3 horas antes de deitar. E um truque que funciona muito, levante a cabeceira da cama uns 15 centímetros. Um calço embaixo do Bem perto da... colchão, do lado da cabeça. Deixa a gravidade voltar a trabalhar a seu favor. Suspeito número 5, a queda de açúcar no sangue e o álcool. Aqui a coisa começa a ficar séria. Se você toma uma tacinha de vinho antes de dormir para relaxar, preste atenção nesse aqui, porque ele vai te fazer repensar nesse hábito. Você jantou cedo, ou jantou pouco, ou tomou Acho uma difícil, bebida. mas tá bom. Aí, Obrigado. pelas 3 da manhã, acorda com o coração batendo, meio suado, agoniado, parece ansiedade. Não tá na gaveta, eu não guardei. E se eu te disser, Insistência. isso pode ser fome. Fome química. Fome? Quando você dorme, você está em jejum. E o cérebro é um órgão faminto. Ele não para de consumir açúcar nem dormindo. Então o fígado funciona como uma despensa. Ele vai liberando açúcar aos pouquinhos para manter o cérebro abastecido a noite toda. Na verdade... Mas quando essa despensa esvazia, porque você comeu pouco ou porque comeu muito carboidrato refinado, aquele pão branco, aquele doce que sobe rápido e despenca rápido, o açúcar do sangue cai. E o cérebro, em pânico, ele toca o alarme de incêndio, joga adrenalina e cortisol na veia para mandar o fígado soltar açúcar de emergência. Esse é o nosso despertador químico das 3 horas, começando a aparecer. Guarde esse nome, porque é adrenalina de madrugada. Que símbolos são esses que você tá mandando, pelo amor de Deus? Faz o quê? Você acorda, coração batendo, suando, achando que é ansiedade. Quando é só o seu corpo com fome. Isso é mais comum em quem tem com fome, mano. Pré-diabetes, mas acontece com gente saudável também. E o álcool é o pior de todos aqui. Ele engana, dá sono na hora, mas no meio da noite derruba o açúcar e ainda impede o fígado a repor. Por isso a taça de vinho é justamente o que te acorda às 3 da manhã. Nossa, que sacanagem, mano. Mas também não com barriga estufada de doce. Um jantar com proteína, gordura boa, segura o açúcar a noite inteira. Melhor do que um prato de massa, macarrão, lasanha. E antes de dormir, corta ou pelo menos afasta umas 3 horas antes de deitar. Agora, antes de eu te mostrar os 3 suspeitos que mais mudam o jogo, eu preciso te contar. Pare imediatamente. Isso é ridículo. Uma coisa, talvez seja o maior alívio desse vídeo inteiro. Quase ninguém sabe. Antes da luz elétrica, as pessoas não dormiam a noite inteira de uma vez. Dormiam em 2 blocos. Tinha o primeiro sono, que começava ao anoitecer. Depois, todo mundo acordava no meio da madrugada, por 1 ou 2 horas, e ficava acordado de boa. Rezava, conversava, comia, visitava o vizinho, e depois voltava para o segundo sono até de manhã. Ou seja, acordar no meio da noite pode não ser defeito. Pode ser o seu corpo tentando fazer uma coisa que a humanidade fez por milênios. Não é loucura, não é fraqueza, mas... E esse mas é importante. Nas pessoas erradas, com os problemas errados, esse despertar deixa de ser natureza e vira recado. E os 3 próximos suspeitos são exatamente esses recados. Os que você não pode ignorar. Suspeito número 4. A queda dos hormônios. E esse fala direto com as mulheres. Mas homem, não sai daí, que tem recado pra você logo ali no número 3. Se você é mulher, passou dos 45, 50 anos, e do nada começou a acordar de madrugada, isso não é coincidência. É aquela coisa, dormia bem a vida toda, e de uns tempos pra cá, acorda 3, 4 da manhã. Às vezes com calor, com suor, o coração acelerado. Na menopausa, 2 hormônios despencam. O estrogênio e a progesterona. A progesterona tem um apelido bonito. Hormônio do sono. Ela acalma, ela ajuda a dormir. Quando ela cai, é como tirar cobertor de segurança do cérebro à noite. Junta com os fogachos, aquelas ondas de calor que vem mais forte de madrugada, e o sono vira uma colcha de retalhos. Isso é natural. E aí você se lasca. Não é doença, mas não precisa sofrer calada. Hoje tem tratamento. Para algumas mulheres tem posição que pode fazer, tem outras que não podem, que tiveram alguma doença, que tem histórico familiar, que tem trombose, tiveram câncer. Converse com seu médico.
ginecologista. Ok, E o que ajuda em casa? beleza. Quarto fresco, roupa de cama leve, pijama que respira. Ó, velho. Cuidado com álcool. Ah, tô E não viva, pesado à noite. tô viva, meu Pior, Deus. o fogacho. Suspeito número 3, apneia do sono. Um dos Nossa, a mais apneia é comuns horrorosa. e um dos mais perigosos. E o mais assustador, a maioria das pessoas que tem não sabe que tem. Claro que Você não. ronca, acorda cansado, como se não tivesse dormido nada. Às vezes, acorda com a sensação que estava sufocando, engasgado, faltando ar. Presta Às vezes você tem pesadelos. Na apneia, a garganta relaxa e fecha quando você dorme. Você literalmente para de respirar por 10, 20, 30 segundos. O oxigênio despenca. E aí o cérebro, desesperado, faz a única coisa que ele pode. Te acorda. Para você voltar a respirar. Muitas vezes você nem lembra, mas o corpo lembra. E olha a teia se formando. Lembra do despertar com o coração batendo, suado lá do começo? O suspeito número 5, a apneia faz a mesma coisa. Sim. Cada vez que você para de respirar, dispara o mesmo ar químico. Cortisol, adrenalina na veia. É símbolos. O químico das 3 de novo. Agora, puxado pela falta de ar. Nem todo ronco é apneia, mas ronco forte, mais... O YouTube não tá mandando minhas mensagens. Tá mandando sim, ó. Você mandou um monte de símbolo. Só não entendi eles. Acordar cansado, mais pausas na respiração que o parceiro ou parceira percebe, isso acende uma luz amarela. A apneia não tratada sobrecarrega o coração, sobe pressão, aumenta o risco de infarto, de AVC. Não é frescura. O primeiro passo é procurar um médico e, se precisar, fazer um exame de polissonografia, que é aquele exame de sono. Assiste Something's Wrong with My Yaris Mod. Tá. Perder peso ajuda Eu muito. vou pesquisar daqui a pouquinho. Só terminar esse vídeo. Dormir de lado e não de barriga para cima. E eu tenho um vídeo só sobre como parar de roncar e tratar a apneia, que eu vou deixar lá no final. Suspeito número 2, coração acorda primeiro. Agora, chegamos no meu território, o coração. Guarde esse número porque ele explica porque a madrugada e o comecinho coração da manhã acorda primeiro? Mais perigosas Como assim? do dia para o seu coração. Você já reparou que a maioria dos infartos acontecem de manhã cedo? Não é por acaso. Quê? Tem uma coisa que... Eu nunca reparei isso. Como é que eu ia reparar isso? O primeiro órgão a acordar não é o cérebro, é o coração. Umas horas antes de você abrir o olho, o corpo dá a partida no motor, a frequência cardíaca sobe, a pressão sobe, o sangue fica mais grosso, mais fácil de coagular. Tudo para te preparar para levantar. Um corpo saudável é uma rampa suave. Você nem sente, mas num coração já doente, as artérias entupidas, é justamente na hora da partida que o motor velho falha. Por isso, infarto e morte súbita são mais comuns nas primeiras horas da manhã. Olha que dado forte. Um estudo americano clássico, com mais de 42 mil pessoas internadas por infarto, mostrou o seguinte. Na segunda-feira, depois que o relógio adianta 1 hora no horário de verão, os infartos disparam 24%. E quando o relógio volta, e a gente ganha aquela hora de sono de volta, eles caem 20%. Mentira! 1 hora de sono. É isso que o sono faz pelo seu coração. Agora calma, acordar às 3 horas da manhã não quer dizer que você vai infartar. Na esmagadora maioria das vezes, é só fisiologia normal que a gente viu. Isso é sinal de alerta quando vem acompanado de apneia. A gente acabou de ver, pressão alta, descontrolada, e dor no peito, de falta de ar, de batedeira. Aí sim é procurar o médico sem demora. O que protege? Pressão controlada, meta 12/8. Tratar a apneia. Mas atualmente estão falando que 12/8 é pré-pressão alta agora? Não vai falar que isso é controlado mais? Que, como você viu, já é remédio pro coração. E segura, logo depois do número 1, eu vou te dar uma surpresa. O que acontece com a sua cabeça às 3 horas da manhã? Mas antes, o suspeito que está por trás de todos os outros. Suspeito número 1, o cortisol disparado cedo demais. O nosso despertador químico das 3 da manhã, se você entender só isso, já valeu o vídeo inteiro, porque ele é o fio que costura tudo. É o caso clássico, você acorda 3 horas, em ponto, coração batendo, mente já ligada no 220, pensando, conta... Mano, o velho apertando a mãozinha dele bravo. Os problemas, em tudo que deu errado. Esse vídeo de aço é estranho demais. O cortisol é o hormônio que te acorda de manhã. Ele deveria estar no fundo do poço de madrugada, quietinho, e só começar a subir devagar depois do nascer do sol, lá pelas 5, 6 da manhã, para te preparar para o dia. Essa é aquela rampa suave, mas... quando você vive no estresse crônico, preocupado, sobrecarregado, ansioso, esse relógio te desregula. Aí o cortisol não sobe numa rampa, ele explode 2, 3 horas antes da hora. É como se o despertador do seu celular
se adiantasse sozinho para as 3 da manhã e você não achasse o botão da soneca? Aí é complicado, mano. Inteira fechando agora. Aquele susto do açúcar baixo. Quinto suspeito, cortisol. O sufoco da apneia no 3, cortisol, adrenalina. A partida do coração no 2, movida pelo cortisol. Caraca, e o hein? maestro. É o mesmo alarme químico tocando com nomes diferentes. Então, low cortisol mode. A noite inteira. Por isso, A noite inteira. e aqui tem uma armadilha cruel. Você acorda estressado, olha pro relógio, fica 3 da manhã e pensa de novo. E esse estresse joga mais cortisol, que te deixa mais acordado. Vira bola de neve. Quanto mais você luta contra, mais desesperado você fica. Exatamente por isso. Então, se acalmem, A pessoas. coisa mais importante que você pode fazer quando acordar às 3 é também a mais difícil. Não brigar, não olhar pro relógio, não pegar celular. Já. Não eu explico aumentar o que as fazer coisas que te no lugar fazem disso. ficar acordado. E agora aquela surpresa, cientistas de Harvard e da Universidade do Arizona Harvard. publicaram uma hipótese neurocientífica Harvard. fascinante com o nome perfeito: a mente depois da meia-noite. A ideia é a seguinte: entre mais A ou ideia é a menos seguinte. meia-noite e 4 horas da manhã, o seu cérebro provavelmente não funciona como de dia. A parte da frente, da razão, a que resolve o problema, tende a ficar menos ativa. E os dados de sono mostram uma coisa impressionante. O ânimo, o astral, cai pro fundo do poço justamente entre 1 e 4 da manhã. Traduzindo, às 3 da manhã, aquele problema que parece um monstro gigante impossível, sem solução, é uma ilusão. Por isso, nunca tome decisão e nunca acredite no tamanho dos seus problemas às 3 da manhã. O que parece o fim do mundo de madrugada, Estranho. quase sempre a luz do dia tem solução. A sua razão não sumiu. Ela foi dormir. E de manhã ela volta. E agora, a terceira parte que eu te prometi, o plano em 2 frentes. O que fazer na hora, quando você acordar, e o que fazer para não acordar mais. Na hora, a regra de ouro, não lute, como eu acabei de falar. Primeiro, não olhe o relógio. Não pegue celular, porque a luz azul da tela do celular mata a sua melatonina. E claro, se em uns 20 minutos você não voltou a dormir, levante. Vá para outra parte da casa. Levanta, anda, vai no banheiro. Toma um chá. É bom tomar um chá. É bom. Calma, não fique rolando na cama. A cama é para dormir, não é para sofrer. Quando a soneca bater de novo, você volta para a cama, você deita. Para atacar a raiz, 2 coisas importam. A primeira, você faz de noite, corta a cafeína, depois O problema desse negócio de mexer com o celular é que normalmente as pessoas hoje se distraem muito com o uso do celular. Então, tipo, não tô conseguindo dormir, então vou ficar assistindo shorts por 1 hora e aí depois, na hora que eu sentir sono de novo, eu volto a dormir. Só que só dura 1 hora porque você está assistindo um bagulho com luz azul, você está enterrando o teu cérebro pra ele não conseguir dormir de novo. das 2 da tarde, corta álcool perto de dormir, janta mais cedo e mais leve. Os 3 acordam você de madrugada, mesmo parecendo inofensivos. A segunda, você faz de dia, e é a principal, desarma o despertador químico antes que ele toque. Exercício físico, que seja uma caminhada, sol na cara de manhã, que acerta o relógio biológico, respiração, oração, meditação. Baixou o cortisol no dia, ele para de explodir de madrugada. E se você ronca ou acorda cansado, investiga a apneia, protege o coração enquanto você dorme. E claro, se isso virou rotina, toda noite atrapalhando sua vida, procure o seu médico. Procure um médico, pelo amor de Deus. Vamos. I am here, ok. You are here. Procure um médico. Eu sei que a gente tá vendo coisa no YouTube, mas procure um médico. Assim, a solução para muitas coisas que os médicos vão dizer é procure um médico. É meio irônico, né? Mas, enfim.